Ela pensou que ele era apenas um vaqueiro andarilho, mas ele era dono de metade do estado e não amava há anos. Você parece precisar de um milagre. Ou de um mecânico. Ellie assustou-se, quase deixando cair a chave de boca enquanto espreitava através da poeira. O capô da sua caminhonete estava aberto, vapor saindo do motor como um fantasma. Ela virou-se em direção à voz e o viu alto, coberto de poeira, montado num cavalo preto que parecia saído de um faroeste antigo. Ele usava um chapéu surrado puxado sobre os olhos e uma camisa de gasto denim que combinava com a terra atrás dele. Ela endireitou as costas, mão ainda agarrando a chave de boca. Depende de qual deles você está oferecendo. O vaqueiro deu meio sorriso. Bem, deixei meu kit de milagres na última cidade fantasma, mas sou bom com motores e cavalos, se você tiver esses também. Ellie hesitou. O sol estava se pondo rápido. Seu celular estava sem bateria, e ela ainda estava a 16 quilômetros da fazenda. Coiotes começaram a uivar ao longe. Caminhonete superaqueceu, ela murmurou. Ou talvez o alternador tenha queimado. Não sou especialista. Posso dar uma olhada? Ele perguntou, descendo lentamente. Ela assentiu, observando-o cuidadosamente enquanto ele se aproximava. Ele movia-se com confiança silenciosa, sem pressa, sem arrogância, apenas passos firmes que estalavam suavemente na brita. Ele colocou sua alforja no chão, tirou um pano e inclinou-se sobre o motor como se tivesse feito aquilo centenas de vezes. Ellie cruzou os braços. Qual é o seu nome? Robert, apenas Robert. Ele olhou para ela brevemente. É assim que me chamam. Ela deu um breve aceno, insegura se aquela resposta a satisfazia. Ele trabalhou em silêncio por alguns minutos, limpando graxa de uma mangueira e verificando a correia do ventilador. O sol mergulhou abaixo das colinas e as sombras começaram a se alongar pelo chão. Você mora por aqui? Ela perguntou, principalmente para preencher o silêncio. Ele balançou a cabeça. Apenas passando. Você é deste estado? Perto o suficiente para sentir o cheiro. Longe o suficiente para não pertencer. Ele não sabia o que aquilo significava, mas algo no modo como ele disse fez com que ela parasse de insistir. Após 20 minutos, ele limpou as mãos nas calças jeans e olhou para ela. Ela vai precisar de um reboque. O radiador está quebrado. Eu imaginei. Ela suspirou. Há uma fazenda a cerca de 16 quilômetros a oeste. A minha tem um reboque e outra caminhonete lá. Se você puder me ajudar a engatá-la, eu lhe dou o jantar. Robert inclinou ligeiramente o chapéu. Feito. Levou mais 1 hora para engatar a caminhonete ao cavalo dele e colocar seu equipamento na alforja. Ela o seguiu a pé por um tempo, até que ele insistiu que ela montasse. Ela subiu atrás dele, desajeitada mas grata, tentando não se inclinar muito perto, mas o ar noturno esfriava rapidamente quando alcançaram a borda de suas terras. A velha placa de madeira o saudou. Fazenda Curva da Prata, 1979. As luzes da varanda brilhavam suaves e quentes contra o crepúsculo. Cavalos no pasto levantaram as cabeças, mas não. Robert os levou para o celeiro e ajudou a desengatar tudo em silêncio. Você é bom com ferramentas? Ellie perguntou enquanto descarregavam os suprimentos. Depende do serviço. Tenho um portão quebrado e um telhado com goteiras se estiver procurando trabalho. Ele olhou para ela. Apenas alguns dias. Depois eu vou embora. Ela assentiu. Apenas alguns dias. Mais tarde naquela noite, Ellie colocou um prato de ensopado e pão de milho na mesa dentro da pequena cozinha. Robert sentou-se do outro lado, recém-chegado do banho, mas ainda usando aquelas roupas gastas pelo tempo. Ele comia como alguém que estava grato, não faminto, e nunca pediu mais do que ela ofereceu. Ela o observou por cima do copo. Você já se estabeleceu em algum lugar? Ele balançou a cabeça. Não há muito tempo. Fugindo de algo? Correndo em direção à paz, disse ele simplesmente. Aquela resposta a pegou de surpresa. O vento lá fora aumentou, roçando as vidraças com dedos suaves. A noite se instalou ao redor deles em um silêncio. Eles falaram pouco depois disso. Ela lhe ofereceu o quarto sobressalente, na velha casa dos trabalhadores perto do celeiro. Ele aceitou, agradeceu-lhe e saiu para o luar. Ellie trancou a porta atrás dele, a testa franzida. Havia algo nele, calmo mas distante, gentil mas fechado. Um vaqueiro andarilho, ela pensou, um dos antigos. Ela balançou a cabeça. Serviu-se outro copo d'água e apagou as luzes. Mas algum tempo, pouco antes do amanhecer,
Um estrondo quebrou o silêncio. Ellie sentou-se ereta, coração batendo forte. Lá fora, os cavalos relinchavam. Ela pegou o rifle ao lado da porta, calçou as botas e correu em direção ao celeiro. Ela mal tinha chegado à metade do caminho quando os viu. Eles, 3 figuras nas sombras movendo-se rápido, uma já dentro do celeiro. Uma das portas pendia torta. Então veio o som de socos, grunhidos, um corpo batendo na parede. Ela ergueu o rifle, tremendo, mas então viu movimento ao lado. Robert. Ele movia-se como um relâmpago, agarrando um dos invasores pelo colar e jogando-o contra o poste. O homem caiu. Outro carregou contra ele, mas Robert desviou. Deu um soco nas suas costelas e então varreu suas pernas de sob ele, em um movimento que era fluido demais para ser de vaqueiro, limpo demais para ser de bêbado. Sorte. O terceiro homem deu uma olhada em Robert e fugiu. Quando Ellie chegou à cena, Robert estava verificando as fechaduras dos boxes, acalmando os cavalos. Você está bem? Ela ofegou. Melhor pergunta para eles, respondeu ele, assentindo em direção aos 2 homens gemendo no chão. Ela o encarou atônita. Quem é você? Ele encontrou seu olhar. Apenas Robert. Mas Ellie não tinha mais certeza se acreditava nisso. Robert trabalhava com as mangas dobradas e poucas palavras. Em meados da manhã do dia seguinte, ele já tinha consertado a porta quebrada do celeiro, reforçado 2 boxes e consertado as dobradiças soltas no depósito de ração. Ellie observava-o à distância, mastigando a ponta de um lápis enquanto sentava nos degraus da varanda com sua papelada esquecida no colo. Ela tinha visto homens adultos sucumbirem sob o peso de um cavalo teimoso ou amaldiçoarem enquanto consertavam um simples portão. Mas Robert movia-se com um ritmo silencioso, como se não tivesse nada a provar. Suas mãos eram firmes, precisas, calejadas, mas não descuidadas. Ele não se apressava, não se gabava, apenas consertava. E isso a desconcertava mais do que a invasão da noite anterior. Ellie esperou até o último prego ser batido, antes de se aproximar. Ele limpou a testa, virou-se para ela como se já soubesse que ela estava lá. Obrigada, disse ela. Por ontem. Ele assentiu. Você tem muitos problemas por aqui, às vezes. Terra assim tende a atrair interesse, especialmente de pessoas que querem pegar o que não ganharam. Robert não respondeu. Apenas caminhou em direção ao bebedouro e borrifou água no rosto. Você aprendeu a jogar alguém assim em uma briga de bar? Ela perguntou cruzando os braços. Robert olhou para cima, água escorrendo pela linha da mandíbula. Não exatamente. Você se move como alguém treinado. Ele não disse nada. Ela deu um passo mais perto. Sabe, é muito difícil confiar em alguém que não lhe conta uma coisa sobre si mesmo. Ele secou o rosto com um pano e olhou para ela com calma. Você confia o suficiente para me deixar ficar. Isso foi antes de você começar a quebrar costelas no escuro, como algum ex-operações especiais. Ele quase sorriu. Quase. Eu lhe disse, apenas Robert. E eu lhe disse que isso não funciona aqui. Você está fugindo de algo, escondendo algo, ou ambos. Então qual é? Robert olhou através do pasto. Os cavalos pastavam quietamente, o vento puxando a grama alta. Ele não respondeu imediatamente. Às vezes as pessoas perdem coisas, disse ele suavemente, e elas não querem falar sobre elas. A mandíbula de Ellie tensionou. Mas algo em sua voz, alguma rachadura mal perceptível, fez com que ela hesitasse. Ela assentiu uma vez. Bem, você ganhou mais algumas noites, é só o que estou dizendo. Ele deu um pequeno aceno. É tudo o que preciso. Nos dias seguintes, Robert entrou em um ritmo na fazenda. Ele levantava-se antes do nascer do sol. Ajudava com a alimentação, consertava uma seção da cerca que estava pendurada há meses, e até conseguia acalmar a égua mais difícil de Ellie, Dusty, com nada além de um assobio baixo e mãos firmes. Ellie, por sua vez, continuava tentando decifrá-lo. Ela fazia perguntas casualmente. Onde ele cresceu? O que o trouxe para o oeste? Se ele já tinha treinado cavalos profissionalmente. Mas toda a resposta era vaga, cuidadosamente elaborada, como se estivesse construindo um muro mesmo enquanto caminhava ao lado dela. Uma noite após um longo dia de trabalho, eles sentaram-se na varanda, observando o céu mudar de âmbar para azul profundo. Ellie quebrou o silêncio primeiro. Meu pai costumava dizer que a terra era tão boa quanto o homem disposto a ficar e trabalhar nela. Robert assentiu, o olhar no horizonte. Você acredita nisso? Ela perguntou.
Eu acredito que a terra lembra das mãos que a construíram e dos pés que fogem dela. Ela inclinou a cabeça. E qual é você? Ele olhou para ela. Então realmente olhou, olhos sombreados, mas honestos. Eu costumava construir. Então eu fugi. Ainda estou descobrindo qual deles vence no final. Por um momento nenhum deles falou. Então Ellie perguntou: você é bom com cavalos porque os ama ou porque eles ouvem melhor que as pessoas? Robert riu suavemente. Um pouco dos dois. Ellie sorriu. Você já pensou em ficar em um lugar só? Seus olhos não saíram da terra. Às vezes. Você pensa em ficar aqui. Ele virou-se para ela mais devagar desta vez. Importaria se eu ficasse? Ela pestanejou. O peito apertou. Não deixo as pessoas entrarem fácil, disse ela baixinho. Eu também. Seus olhos se encontraram. Algo não dito passou entre eles. Reconhecimento. Talvez até compreensão. Nenhuma declaração, nenhuma promessa. Apenas duas pessoas que tinham aprendido a sobreviver do jeito mais difícil, perguntando-se se talvez desta vez fosse diferente. Então, ao longe, o som de uma caminhonete roncou pela estrada de cascalho. Ellie levantou-se, tensão voltando para seus ombros. É o rei. Robert observou seu rosto mudar. Problema? Ela assentiu sombriamente. Grande. E assim como isso, a confiança que haviam construído estava prestes a ser testada. A caminhonete parou em uma nuvem de poeira, seu motor roncando baixo como um aviso. Ellie ficou paralisada na varanda, braços cruzados firmemente sobre o peito, mandíbula travada de um jeito que Robert ainda não tinha visto. Ray saiu do banco do motorista, como se dono da terra sob seus pés. Sempre o mesmo. Ele era alto bronzeado e usava uma camisa de botão sob medida, que não pertencia a lugar nenhum perto de terra. Seu sorriso era largo, ensaiado, polido. Robert não gostou dele instantaneamente. Ellie, Ray disse, caminhando em direção à varanda como se tivesse sido convidado. Faz tempo que não nos vemos. Ouvi dizer que sua caminhonete quebrou. Pensei em passar por aqui dar uma mão. A voz de Ellie era plana. Tarde demais. Alguém já ajudou. Os olhos de Ray desviaram para Robert, que se encostava no poste da varanda com indiferença casual, mas olhos atentos. Robert não se moveu, não piscou. Não precisava. O sorriso de Ray tremeu. Amigo seu? Robert não respondeu. Ellie interveio. Ele está ajudando na fazenda. É tudo o que você precisa saber. Ray riu, voltando-se para ela. É mesmo. Eu pensei que depois do que aconteceu, você estivesse pronta para falar negócios. A oferta ainda está de pé. Nunca esteve, Ray, Ellie retrucou. Você continua fingindo que estava. Ele inclinou a cabeça, fingindo magoado. Vamos lá. Você sabe que não consegue manter este lugar flutuando para sempre. Você está a um passo de perder o financiamento, e eu tenho os meios para consertar isso. Não estou vendendo. Ele deu um passo mais perto, baixando a voz. Tem certeza? Porque da próxima vez eu posso não vir perguntando. Robert endireitou-se. Então, você está ameaçando ela? Ray virou-se. Com licença? Robert desceu lentamente os degraus, calmo, controlado. Você veio sem ser convidado. Você está pressionando. Eu chamaria isso de ameaça. Ray deu meio passo para trás, contendo-se. Você não sabe com quem está falando. O sorriso de Robert não chegou aos olhos. Não. Mas eu conheço o tipo. Ray apertou os olhos. Isso não é da sua conta, vaqueiro. A voz de Robert baixou. É agora. Ellie colocou-se entre eles. Chega, vocês dois. Ray respirou fundo, tentando recuperar sua arrogância. Você vai se arrepender disso, Al. Você sempre se arrepende. Ele virou-se, caminhou de volta para sua caminhonete e arrancou pela estrada de cascalho, atirando terra para trás. Robert observou até a poeira assentar. Você está bem? Ele perguntou baixinho. Ellie assentiu, mas seus punhos ainda estavam cerrados. Ele não vai parar. Robert olhou através da terra, a mandíbula tensionada. Então eu também não. Naquela noite, Ellie mal dormiu. Ela verificou as trancas 2 vezes, caminhou pela linha da cerca com lanterna e sobrou a cada som que o vento carregava. Robert sentou-se no celeiro, afiando uma lâmina com golpes lentos e firmes, olhos fixos na porta. Não foi até pouco depois da meia-noite que aconteceu. Uma batida metálica. Os cavalos entraram em pânico. Ellie já estava correndo quando Robert rompeu do box lateral, movendo-se com precisão assustadora. 2 homens de capuzes pretos estavam no meio de tirar as correntes dos portões dos boxes, quando ele derrubou o primeiro,
jogando-o no chão. O segundo homem pegou uma barra de ferro e balançou. Robert abaixou-se, contra-atacou, agarrou o pulso do homem e torceu até a arma cair. Um soco, dois. O homem estava desmaiado. Ellie chegou com o rifle ofegante. Você está bem? Ela perguntou. Robert assentiu, respirando pesado, mas firme. Não eram profissionais, apenas homens contratados. Ray, ela cuspiu. Robert ajoelhou-se ao lado de um dos homens. Verificou seus bolsos, tirou um papel dobrado. Sem nome, apenas um mapa grosseiramente desenhado de sua propriedade, com o box marcado com um X vermelho. Ellie sentiu o sangue gelar nas veias. Eles iam levar a égua, ela sussurrou. Vendê-la. Danificar a reputação da fazenda. Robert levantou-se, olhos estreitando. Ele não está apenas tentando assustar você. Ele está tentando desmontá-la. Peça por peça. Ellie sentiu algo mudar dentro dela. Não consigo fazer isso sozinha, ela disse. Você não está, Robert respondeu. Na manhã seguinte, Ellie encontrou-o apertando a cerca do perímetro com arame farpado novo. Ela trouxe-lhe café, silenciosa por um momento antes de dizer: Você nem hesitou ontem à noite. Robert olhou para suas mãos ainda sujas. Não precisava. Você já fez isso antes. Seu silêncio foi resposta suficiente. Por que você esconde isso? Ela perguntou. Porque da última vez que lutei por algo, disse ele lentamente, eu perdi mais do que ganhei. Ela engoliu seco, e desta vez ele olhou para seus olhos, mais suave. Ainda estou descobrindo isso. Ela colocou a caneca no poste da cerca ao lado dele. Bem, pelo que vale, estou feliz que você está aqui. Ele assentiu. Eu também. Mas no fundo de sua mente, Ellie sabia que Ray não tinha terminado, e Robert estava começando a parecer menos um vaqueiro e mais alguém treinado para sobreviver. Muito pior. Tudo começou com uma caixa. Uma velha caixa empoeirada empurrada para o fundo do palheiro, atrás de um emaranhado de cordas e arreios quebrados. Ellie não pretendia encontrá-la. Ela estava procurando cobertores extras e quase tropeçou nela. A caixa era pesada. Cantos de metal, uma fechadura enferrujada. E quando a abriu, uma nuvem de velha poeira do celeiro encheu seus pulmões. Dentro havia papéis, dezenas deles, documentos dobrados, amarelados nas bordas, amarrados com uma tira de couro, e em cima um envelope com o nome J. D. Harrison, escrito em uma caligrafia elegante e precisa. Ela paralisou. J. D. Harrison. Não era um nome que ela ouvia com frequência, mas ela lembrava dele. Todos lembravam. Anos atrás, tinha estado em todos os noticiários. Robert D. Harrison, o sócio silencioso por trás das maiores aquisições de terras e petróleo da região. O homem que silenciosamente acumulou um império aos 35 anos e então desapareceu. Desapareceu, diziam, após sua noiva morrer em um acidente de avião particular, a caminho de um evento de caridade. Rumores voaram. Luto, escândalo, culpa, traição. Alguns afirmaram que ele perdeu tudo em uma compra silenciosa. Outros sussurraram que ele havia forjado sua própria morte. Ele encarou o envelope, então puxou os documentos para fora. Títulos, escrituras, documentos de fidúcia e cartas legais. A maioria trazia sua assinatura. Ate Robert. Mas não apenas Robert. Seu coração acelerou. Ela desceu a escada, mãos tremendo, e foi direto para a casa. Ela precisava de confirmação. Ela ligou seu velho laptop, pesquisou o nome e lá estava ele. Uma versão mais jovem, barbeado, mais afiado nas bordas, vestido com ternos que valiam mais que sua caminhonete. Mas os olhos eram os mesmos. Era ele, Robert D. Harrison, o homem que era dono de metade do estado. O homem dormindo em sua casa de trabalhadores. O homem que não amava há anos. Ela o encontrou no pasto mais tarde naquela noite, verificando a linha da cerca, com um dos potros mais novos, seguindo-o como uma sombra. Ele olhou para cima quando ela se aproximou, lendo seu rosto antes que ela dissesse uma palavra. Você encontrou, disse ele baixinho. Ellie não respondeu. Ela apenas ficou lá, papéis na mão, traição na voz. Você mentiu para mim. Robert exalou lentamente. Eu não menti. Eu apenas não lhe disse. Você me deixou acreditar que era apenas um vaqueiro andarilho, um nômade com um passado tranquilo e alguns arrependimentos. Você me deixou confiar em você. Eu nunca pedi que você fizesse isso, disse ele sem maldade. Mas você sabia que eu fazia. Ele assentiu. Sim. Ellie andava de um lado para o outro, a voz tremendo. Você é Robert Harrison. Você é o cara que desapareceu depois que seu império desmoronou.
Não desmoronou, respondeu ele. Eu abandonei. Ela virou-se para ele, olhos afiados. Por quê? Ele pausou. Porque eu construí algo que eu pensei que mudaria o mundo. E quando o mundo quebrou, eu não tinha nada além de silêncio. Ela não falou. O vento soprou suavemente ao redor deles, agitando a grama seca. Robert deu um passo mais perto. Eu nunca tive a intenção de enganá-la. Eu apenas queria ser outra pessoa por um tempo. Em algum lugar, onde as pessoas não vissem dinheiro ou legado ou fracasso. Elas viam um homem com um martelo e um cavalo, disse ela, voz amarga. E você as deixou. Eu deixei você. Ellie olhou para baixo, os papéis tremendo em suas mãos. Você disse que estava correndo em direção à paz. Mas você ainda está fugindo, Robert. Até aqui. Eu sei, disse ele. E eu sinto muito. Ela olhou para cima, lágrimas queimando. Eu não me importo com quem você foi, mas eu me importei com quem eu pensei que você era. Eu ainda sou ele. Ele sussurrou. Ela balançou a cabeça. Eu não sei mais quem você é. E com isso ela virou-se e foi embora, deixando-o parado na luz que se esvaía. Nada nas mãos, além de arrependimento. Atrás dele, o potro soltou um leve relincho. Robert não se moveu, porque pela primeira vez em anos, ele percebeu o que significava ser visto e o que custava esconder-se. Ellie partiu antes do nascer do sol. Ela não deixou um bilhete. Ela não olhou para trás. A caixa de documentos ficou intocada sobre a mesa da cozinha, um monumento silencioso a tudo que ela pensava saber e a tudo que agora questionava. Ela embalou apenas uma mochila e dirigiu sua caminhonete reserva para a cidade, precisando de espaço, precisando de ar, precisando de algo que não fosse Robert Harrison. Ela odiava aquele nome, porque significava tudo o que ela sentia. Cada centelha de confiança, de conexão, foi construída sobre uma meia-verdade. O homem que consertava suas cercas e montava suas éguas assustadoras em silêncio não era apenas Robert. Ele era um milionário escondido. Um homem com mais poder do que ele deixava transparecer. Um homem que tinha observado o mundo por trás das sombras e a deixado acreditar que ele não tinha nada. Na beirada da cidade, ela reservou um quarto em uma pequena pousada à beira da estrada e tentou não pensar. Mas o silêncio era mais pesado lá do que tinha sido no pasto. Mais tarde naquele dia, ela passou em frente à loja de ferragens na rua principal e pausou quando ouviu seu nome sussurrado atrás dela. Ellie. Você viu as notícias? Ela virou-se e encontrou um fazendeiro mais velho que ela vagamente reconhecia. Thompson, talvez. Ele segurava um jornal local amassado. 2 mais famílias pressionadas a vender Ray Easton. Expande pegada de desenvolvimento. Ela arrancou-o de sua mão. A manchete era ruim. A matéria era pior. Ray Easton, seu ex, estava comprando terras rápido. Rápido demais. Cada família que tinha recebido um de seus convites tinha ou saído da cidade quietamente ou caído em batalhas legais que não podiam pagar. Ele não estava apenas ameaçando agora. Ele estava executando. A última linha fez seu estômago torcer. Executando sem resistência. Easton Development espera começar a construção dentro de 3 meses na borda sul de Silver Bend. Suas terras. Sua casa. As peças do quebra-cabeça encaixaram-se. A pressão, as ameaças, a invasão, os ataques direcionados. Ray não estava apenas vindo atrás dela. Ele estava varrendo o vale, sufocando a vida dele uma escritura de cada vez. E ela tinha fugido do único homem que poderia detê-lo. Naquela noite, o vento uivava forte fora da janela do seu motel. Ellie sentou-se na pequena escrivaninha, encarando o jornal dobrado ao lado de seu jantar intocado. Cada memória de Robert girava em sua cabeça. Sua força silenciosa, o modo como ele sempre se levantava ao amanhecer, as cicatrizes em seus nós dos dedos, a tristeza atrás de seus olhos. Ele não tinha mentido para magoá-la. Ele tinha se escondido para proteger o pouco de si mesmo que restava, e ela tinha fugido. Não porque ele não era quem ele dizia ser, mas porque, no fundo, ele tinha se tornado alguém que ela poderia amar, e isso a aterrorizava. Mas agora o amor não era o ponto. Ray estava vencendo, e Ellie precisava de alguém que não apenas se importasse, mas pudesse lutar. Ao amanhecer, ela voltou. A fazenda estava silenciosa. O portão da frente estava aberto. O ar cheirava a poeira e cavalos e algo mais profundo. Algo como retorno. Ela o encontrou no celeiro. Robert estava escovando um dos potros. Mangas dobradas, seus movimentos firmes como se nada tivesse se quebrado entre eles.
Ela não falou primeiro, apenas ficou lá observando. Ele virou-se, e quando seus olhos se encontraram, não havia raiva, nenhuma exigência, apenas espera. Eu li as notícias, disse ela. Ele assentiu. Ele está se movendo mais rápido do que pensávamos. Eu sei. Ela deu um passo mais perto. Eu fui embora. Eu sei disso também. Houve uma longa pausa. Sua garganta apertou. Eu não voltei por um pedido de desculpas ou uma explicação. Robert olhou para ela cuidadosamente. Então por que você voltou? Porque eu preciso de você, disse ela. Não apenas o homem com uma chave de boca e uma voz suave. Eu preciso de Robert Harrison. O homem que construiu metade do estado. O homem que pode parar Ray antes que ele queime tudo no chão. Seus olhos suavizaram. Você tem certeza? Eu não tenho certeza de nada, disse ela. Exceto que você nunca parou de lutar. Mesmo quando ninguém via. Ele deu um passo à frente. E eu nunca parei de querer proteger este lugar. Ou você. Ellie conteve as lágrimas. Então o que fazemos agora? Ela perguntou. Robert pegou uma pasta do banco. Um arquivo legal marcado em negrito Easton Holdings, LC. Fazemos um plano, disse ele. E então o tornamos alto. Juntos eles caminharam para a luz da manhã. Ray tinha poder, mas eles tinham propósito. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para vencer. 3 dias depois, o velho salão de reuniões na cidade estava lotado. Robert estava na frente, mangas dobradas, gravata ausente, sua voz baixa, mas clara. Um grande cavalete atrás dele exibia mapas, escrituras e um rastro de conexões, nomes de empresas de fachada, transferências imobiliárias e pegadas financeiras que levavam inevitavelmente a um homem. Ray Easton. Ellie estava ao lado dele, examinando a multidão. Fazendeiros, professores, pecuaristas, alguns zangados, alguns assustados, todos cansados de ficar em silêncio. Eu sei que não lhes dei motivo para confiar em mim, Robert disse. Mas vocês todos sabem que a oferta do Ray não é negócio. É pressão. Vocês viram, sentiram. Eu vi o que acontece quando homens como ele ficam sem controle. E eu estou cansado de assistir. Ele levantou um pacote de documentos. Estes são documentos legais para a injunção. Eu cobrarei os custos. Vocês só precisam ficar conosco. A sala ficou em silêncio. Então uma mulher mais velha levantou a mão. Você é realmente Harrison? Robert assentiu. Sim, senhora. Então por que nos ajudar agora? Ele pausou. Porque eu não o fiz antes e eu deveria ter. Um murmúrio percorreu a sala, um por um. As pessoas assentiram, então levantaram-se. Ao final da hora, 25 assinaturas estavam nos papéis. Suficiente para atrasar o projeto de Ray, mas eles todos sabiam que ele não aceitaria isso deitado. Naquela noite, Robert caminhava de um lado para o outro, o celeiro, telefone pressionado à orelha. Sim, nós entramos com a injunção atinge amanhã de manhã, disse ele. O que significa que o Ray está sem opções. A menos que ele use força. Ele desligou. Ellie estava na porta. Você acha que ele vai vir? Robert assentiu. Ele tem que. À meia-noite. O som de motores cortou o silêncio. O estômago de Ellie caiu. Eles estão aqui. Robert entregou-lhe uma lanterna e um rádio-comunicador. Vá pela parte de trás. Chame o xerife Lang. Diga a ele o que está acontecendo. Eu não estou deixando você. Eu não estou pedindo, disse ele. Mas ela não se moveu. Robert exalou. Então fique perto. Eles escorregaram para as sombras. Faróis brilharam do outro lado do pasto. Pelo menos 3 caminhonetes figuras pularam para fora. Lanternas varrendo a terra. A voz de Ray ecoou fria e arrogante. Robert, venha cá. Nós dois sabemos que esta terra não significa um diabo sem sangue nela. Robert deu um passo à frente, espingarda baixada, mas pronta. Você fez sua jogada. Agora recue. Ray rosnou. Você acha que papelada vai me parar? Não, Robert disse. Mais testemunhas vão. Sirenes ecoaram ao longe. Ray amaldiçoou. Você chamou a polícia? O aperto de Robert apertou. Não. Ellie o fez. Ray virou-se assim que ela saiu atrás dele, rifle apontado para trás. Ray. Ele investiu. Um tiro de arma estalou através da noite. Ray caiu de um joelho, agarrando o lado. Seus homens se dispersaram na escuridão. Ellie correu para Robert, coração acelerado. Você está bem? Ele assentiu, embora um corte sangrasse de sua têmpora. Perto o suficiente. As viaturas do xerife arrombaram pela rua segundos depois, luzes azuis e vermelhas cortando a poeira. Ray foi preso no local. Armas não registradas. Tentativa de assalto trânsito.
Os delegados não precisaram de convencimento. Quando o sol nasceu sobre Silver Bend, a batalha legal mal tinha começado. Mas o pior da guerra tinha acabado, e eles tinham vencido a primeira batalha juntos. Robert estava mais lento nos pés na semana seguinte. O corte acima de sua têmpora estava costurado, as costelas machucadas enfaixadas, mas Ellie podia dizer que a dor tinha um jeito de se instalar em mais do que apenas músculos. Ela notou no modo como ele ficava um pouco tempo demais na linha da cerca, observando o vento puxar a grama, nos suspiros suaves que ele deixava escapar quando pensava que ela não estava olhando. Mas ele nunca reclamou, e ela nunca deixou seu lado. Eles trabalhavam em ritmo novamente, como se nada tivesse se quebrado entre eles, alimentando os cavalos, caminhando pelo pasto, cuidando do pequeno jardim atrás do celeiro. Mas havia algo mais gentil agora em seu silêncio. Algo compreendido. Uma noite, enquanto o sol mergulhava atrás das colinas e pintava o céu em listras quentes de pêssego e rosa, Ellie encontrou-o sentado perto do curral, escovando Dusty com golpes lentos e firmes. "Você vai estragá-la", disse ela com um sorriso suave. "Ela merece", Robert respondeu, passando a mão pelo pescoço da égua. "Todos merecemos de vez em quando." Ellie juntou-se a ele no banco, dobrando as mãos no colo. "Você já pensa no que vem agora?" ela perguntou. Robert não respondeu imediatamente. Todo dia, e ele olhou para ela, olhos firmes. "Eu costumava pensar que fui feito para construir coisas, negócios, projetos, impérios. Mas ultimamente..." Ele interrompeu-se, olhar derivando para as colinas. "Eu só quero construir algo que dure. Algo silencioso. Algo verdadeiro." Ele engoliu seco. "Você já tem." Robert meteu a mão no bolso da calça e tirou uma pequena caixa gasta. Não veludo, não nova, apenas simples, como tudo sobre ele. Ele abriu para revelar um anel de prata, delicado, trabalhado à mão com uma única gravação fraca no interior. Ela reconheceu a caligrafia imediatamente. Era a caligrafia de sua mãe. De alguma forma, ele tinha pegado uma linha de um velho cartão de aniversário que ela uma vez deixara sobre a mesa da cozinha e a mandara gravar. "Volte para casa quando estiver pronta." A respiração de Ellie prendeu-se. Robert não ajoelhou-se. Ele não fez um discurso. Ele apenas olhou para ela, olhos cheios de uma honestidade crua e silenciosa. "Não amo há anos", disse ele suavemente. "E eu não pensei que amaria novamente. Não assim. Não onde importasse." Ellie conteve as lágrimas. "Eu não preciso de uma igreja", ele acrescentou. "Eu não preciso de uma multidão. Eu só preciso de você e do som de suas botas na varanda todas as manhãs." Ela riu através das lágrimas, então assentiu, a voz trêmula. "Sim." Robert deslizou o anel em seu dedo. Ele coube como se sempre tivesse estado, esperando por ela. Eles ficaram lá um pouco mais enquanto a noite chegava, as estrelas piscando à vista uma por uma. Sem ostentação, sem brilho. Apenas duas pessoas quietamente, completamente escolhendo uma a outra. Depois de todo o barulho, depois da luta, depois da longa estrada de luto e corações guardados, eles tinham chegado em casa, e desta vez eles ficariam. Um ano depois, as colinas de Silver Bend estavam mais verdes do que tinham estado em décadas. Uma chuva de primavera lenta tinha rolado, coagindo flores silvestres para fora da terra compactada. Cavalos vagueavam pelo pasto, suas crinas ondulando na brisa. Riso ecoava do celeiro, vozes de crianças leves e cheias de vida. A fazenda não era mais apenas um lar, era um refúgio. Ela estava na varanda, um bebê dormindo aconchegado contra o peito em um tecido. Sua filha, Ren, tinha a testa firme do pai e a teimosia silenciosa da mãe. O bebê mexeu-se ligeiramente, enquanto Ellie observava um grupo de adolescentes selar cavalos sob a orientação de 2 voluntários. Através do campo, Robert caminhava ao lado de um menino de cerca de 10 anos, segurando as rédeas de uma égua paciente. Ele movia-se mais devagar agora, não por idade, mas por propósito, como cada passo importasse. O menino riu de algo que Robert disse e Robert alisou seu cabelo. Isso era o que eles tinham construído depois da tempestade da queda de Ray e das batalhas judiciais que se seguiram. A comunidade tinha se unido. Pessoas que Ellie nunca imaginou que estariam na mesma sala, agora trabalhavam lado a lado. A fazenda tornou-se um centro sem fins lucrativos, oferecendo terapia equina para veteranos, jovens em risco e famílias que tinham perdido demais. Robert nunca colocou seu nome em nada. Ele não queria atenção.
Ele apenas queria retribuir. Ellie desceu os degraus da varanda, cuidadosa com a cabeça de Wren encolhida sob sua mão. Robert viu-a através do curral e sorriu aquele sorriso suave e fácil que ainda a desmontava todas as vezes. Bom dia, Sra. Harrison, ele chamou. Você está atrasada para o café da manhã, Sr. Harrison. Ele encontrou-a no meio do caminho, beijando sua testa suavemente antes de espiar o bebê dormindo. Ela está fora como uma luz, como seu pai depois do serviço na cerca. Robert riu. Justo eles caminharam juntos, a luz dourada aquecendo a terra ao redor deles. Uma placa rangeu suavemente perto da entrada da fazenda. Recém-lixada e amorosamente repintada, estava montada no poste original que seu pai tinha colocado décadas atrás, o novo nome gravado fundo na madeira. Harrison Ridge, onde voltamos à vida. Robert olhou para ela e soltou um lento suspiro. Acha que seu pai teria gostado? Ellie assentiu. Ele teria gostado de você. Os olhos de Robert suavizaram. Demorei muito para merecer isso. Ela alcançou sua mão. Você mereceu no momento em que ficou. Eles ficaram lá um tempo, observando o vento rolar pelas colinas, sua filha pressionada quente entre eles, a fazenda viva com som e espírito. Eles tinham perdido muito, mas tinham construído mais. Não com aço ou petróleo ou poder, mas com amor, com verdade, com a decisão silenciosa de continuar escolhendo um ao outro dia após dia, não importa como o mundo virava. Enquanto o sol nascia sobre Harrison Ridge, Ellie olhou para Robert e sorriu. Vamos cavalgar, ela sussurrou. Ele assentiu, e juntos com Wren aconchegada segura contra o peito de sua mãe, eles selaram 2 cavalos e cavalgaram lentamente pela trilha da colina em direção ao mesmo topo de colina onde Robert uma vez observara a terra sozinho, pensando que nunca mais pertenceria. Mas agora no topo ele olhou para baixo, não como um andarilho ou um fantasma de quem ele tinha sido, mas como um marido, um pai, um homem que tinha voltado à vida exatamente onde ele deveria estar. Às vezes, as histórias de amor mais poderosas não nascem de gestos grandiosos ou começos perfeitos, mas de pedaços quebrados reconstruídos lentamente, com mãos firmes e corações silenciosos. Robert e Ellie não apenas se encontraram. Eles encontraram cura a propósito, e o tipo de lar que não pode ser comprado, apenas construído porque o amor verdadeiro, não é sobre quem você foi. É sobre quem vocês escolhem se tornar juntos. Se esta história te comoveu, se te lembrou que até o coração mais solitário pode encontrar seu caminho de volta ao amor, então, por favor, considere inscrever-se em Soul Stirring Stories. Em Soul Stirring Stories, trazemos histórias comoventes e emocionais que nos lembram a todos de uma simples verdade. Nunca é tarde demais para recomeçar. Toque para inscrever-se. Ative o sino de notificação e junte-se à nossa crescente comunidade de amantes de histórias que acreditam em segundas chances e amor profundo da alma. Obrigado por assistir. E lembre-se, onde quer que você esteja, alguém está esperando para cavalgar para casa com você.